Bom, pessoal, atrelado aí à crise de 29, nós vamos ter em seguida aí um conteúdo que se trata dos regimes totalitários, governos totalitários que funcionaram basicamente na Europa. Existiram em outros lugares, como no Brasil houve um princípio aí, uma ideia de um governo totalitário no Brasil, mas que não deu muito certo. Vamos tratar basicamente aí do nazismo e do fascismo, beleza? Que são regimes chamados regimes totalitários. Esses regimes totalitários, nós temos aí, né, no século XX, o nazismo e o fascismo. Eu quero ler para você o que é totalitarismo. Eu encontrei uma aula aqui no LinkedIn e diz o seguinte, olha, é um sistema de governo em que todos os poderes ficam concentrados nas mãos de um partido político ou um governante que se considera líder ou chefe da nação, controlando, segundo suas vontades, todas as atividades sociais, econômicas, políticas, culturais e religiosas. Você pode ver que isso são características do nazismo e do fascismo. Aconteceram na Europa, né, principalmente na Itália, na Alemanha, Portugal e na Espanha. Algumas características do nazismo e do fascismo, os dois juntos. Nacionalismo extremado. Então, tudo para o Estado, a intenção deles é o fortalecimento do Estado, né? Até que a ideia de fortalecimento do Estado, qual seria o cidadão que não gostaria que o seu Estado fosse um país forte, um Estado forte? Até então, tudo bem. Só que a questão é que o sujeito vai usar esse Estado para poder oprimir as pessoas, oprimir os de menos poder aquisitivo, os menos privilegiados, e até mesmo perseguição de seus opositores políticos. Essa parte aí é que o totalitarismo, esse nacionalismo extremado, não vai, né, não é legal, né? Outra coisa, partido único. Todos os lugares do mundo onde ocorreu partido único não funcionou e não deu certo. Dá certo para você olhar de fora, mas de dentro não funciona. Eu vou te dar um exemplo. Na China agora, partido único, Partido Comunista Chinês. Você acha que todas essas notícias aí sobre o coronavírus elas são verdadeiras, vindos da China? Você acha que é verdadeiro? Ou eles omitiram aí boa parte das informações? Com certeza, né? Não tenho a menor dúvida disso, né? O único partido, controla todo o Estado e combate a oposição. Qualquer tentativa de um partido opositor, essas pessoas eram eliminadas, né? Elas eram eliminadas. Esse nazifascismo ele tem um militarismo extremado, a ideia de formação de um grande poderio militar, né? Principalmente com o ideário de conquistar territórios, principalmente a questão do nazismo, né? O corporativismo, sendo que o partido que domina o poder, ele que comanda todas as esferas da administração. Nazismo e fascismo, anticomunismo, eram anticomunistas extremados mesmo, perseguição a ideais comunistas e socialistas, comunistas e socialistas. Antiliberais, total controle do Estado sobre a economia, é um dos fatores aí do totalitarismo, né? Um fator sobre o nazismo, nazifascismo funcionando muito mais para o nazismo. Xenofobia. O que é xenofobia? A aversão ao estrangeiros. Aversão ao estrangeiro, ódio ao estrangeiro, né? Tanto é que o nazismo matou aí uma grande quantidade de judeus, né? A propaganda e educação. Utilizavam-se da propaganda dentro da educação, né? A exaltação do líder do país, no caso do governo, da ideologia do governo, né? Para poder fazer uma lavagem cerebral na população, principalmente fazendo a lavagem cerebral do pequeno ao maior, né? Uma ideia de lançar sobre a memória da população um certo adestramento, essa é a ideia. Expansionismo, racismo, no caso do nazismo, né? E expansionismo territorial também uma questão do nazismo. O fascismo italiano tinha a ideia mais de fortalecimento do Estado italiano, não tinha um ideário de conquista de território. Mas o nazismo, sim, o nazismo xenófobo, racista e tinha o ideário de expansionismo territorial, tá?
E aí nós vamos aí para os totalitarismos. O totalitarismo ele pode ser tanto de direita quanto de esquerda. De direita, um exemplo do totalitarismo de direita, Hitler, né? Defesa base capitalista, defesa da sociedade privada, controle do sindicato pelo Estado, Vargas fez muito bem isso aqui no Brasil, e apoio da religião ao seu controle, né? E aí nós temos aí de esquerda, base socialista, no caso Stalin, né? O Stalin prega o fim da sociedade privada, né? A coletivização dos meios de produção agrícola e industrial e a eliminação da religião. Se você for fazer uma comparação de quem foi mais sanguinário, Hitler ou Stalin, Hitler é uma criança perto de Stalin. Stalin, o Estado socialista soviético, eliminou milhões de pessoas, tá? 5 vezes, de 5 a 10 vezes mais que Adolf Hitler. Idade contemporânea, o nazifascismo aí. A diferença entre democracia liberal, autoritarismo e totalitarismo. Vou te dar um exemplo aqui da democracia liberal. Governos são eleitos pelo povo, vários partidos políticos, liberdades individuais e liberdade econômica. Isso é democracia liberal. No autoritarismo, o governante é um ditador que governa de acordo com os interesses da elite. No autoritarismo. Abolir todos os partidos políticos, ou seja, unipartidarismo. Censura dos meios de comunicação, só pode transmitir aquilo que o governo quer. Repressão e violência são usados pelo governo, tanto no nazismo quanto no fascismo. E a população é passiva, deixa o governo mandar porque a população não tem força. E a população, quem reage é assassinado, é morto, ou preso. Totalitarismo, país comandado por um líder. É o único partido político. Você pode ver que é muito parecido com o autoritarismo, né? Todos os outros são abolidos, outros partidos, né? Censura dos meios de comunicação, repressão e violência são usados pelo governo. E a população busca mobilizar a sociedade pela propaganda. No caso aí, tanto Mussolini usou isso, quanto Adolf Hitler também usou essa tática aí, né? As causas gerais. Por que? De onde surgiu esse movimento totalitário, os governos totalitários? Surgiram na Grande Depressão. Eu vou te dar um exemplo. Você já acreditou em uma pessoa e ao final você se frustrou muito com ela? Mais ou menos foi o capitalismo. O capitalismo acreditava-se, via os Estados Unidos como uma potência mundial e acreditava-se que o capitalismo era realmente o modelo econômico a ser seguido. Quando os Estados Unidos quebra, as pessoas ficaram com um ponto de interrogação. E agora? O que fazer? Se uma potência como os Estados Unidos quebrou, o que fazer? Ninguém sabia um modelo a ser seguido. E aí surge Hitler dizendo, olha, eu resolvo a situação. Hitler estava preso, saiu mesmo na prisão, escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta, e aí ele começou a utilizar, solto, né, depois ele sai, e ele começa a se utilizar dos seus ideais para poder dominar a Alemanha, né? E o Hitler tinha um poder de convencimento muito grande e a população acreditava no que ele dizia. A população acreditava. E ele queria fortalecer a Alemanha, tirar a Alemanha da humilhação que foi imposta sobre ela no Tratado de Versalhes, e a população não tinha nada a perder até então, né? Então, eles acreditaram. Os Estados Unidos pararam de reconstruir os países europeus destruídos, né? Já não era um modelo a ser seguido mais. Crescimento dos partidos socialistas e a burguesia, né? Os empresários ficaram com medo do crescimento, acabaram entregando o poder nas mãos de um tirano, né? A insatisfação com as imposições do Tratado de Versalhes também, um dos fatores, como eu falei para vocês agora há pouco, né? E aí os principais ditadores que vão surgir aí, né? O Mussolini na Itália, Franco na Espanha e o Salazar em Portugal, e aí o Adolf Hitler na Alemanha. São os principais, né? O fascismo italiano, ele começa logo após a Primeira Guerra Mundial, né? Na Itália havia uma monarquia parlamentar com vários problemas, entre eles dívida, desemprego, inflação,
E aí o Mussolini entrou com a ideia de solucionar o problema. Tinha o objetivo de fazer uma nação forte, a defesa da ordem e da grandeza da Itália, e tem como símbolo o machado e um feixe, né? Um feixe e um machado, né? O Mussolini, ele vem, ele inicia aí com o combate ao crescimento dos grupos socialistas nas eleições, né? Tanto é que ele funda o grupo lá, o grupo de combatentes Fátio de Combate, né? Que reprimia os movimentos populares sociais com extrema violência, formava tropas fardadas de preto, né? Tendo o apelido de camisas negras, eram apoiados e financiados por grupos de burgueses, né? Por empresários de sua época, exatamente com medo do socialismo, porque o socialismo havia arrebentado com a burguesia na Rússia. Tá? E aí, na Alemanha, em 1920, surge o Partido Nacional Fascista, foi derrotado nas eleições em 1921, né? Lá em 1922 tem uma marcha sobre Roma, lá do Mussolini, né? Então já começam a haver um modelo a ser seguido na Itália. Em 1925, Mussolini assume o poder e implanta uma ditadura, chamada de Duce. Ele escreve a Carta del Lavoro, né, a legislação trabalhista. E aí, em 29, ele cria o Tratado de Latrão, a criação do Estado do Vaticano, né, para ser reconhecido pela Igreja. Ele começa um processo de perseguição aos seus opositores, fechamento de partidos, controle de ensino e comunicação, ênfase do patriotismo e o treinamento físico. É exatamente por isso que as pessoas associam aí a questão do Bolsonaro ao fascismo. Mas se você pegar as técnicas usadas do fascismo na Itália e chamar o Bolsonaro de fascista hoje, é uma viagem na maionese, né? Você pega, se um historiador falar que o Bolsonaro tem característica fascista, ele precisa estudar mais um pouco, né? E aí, lá em 1936, eles têm um reforçozinho do colonialismo, lá que eu falei com vocês, do neocolonialismo, que é a invasão da África por países europeus. E aí o nazismo na Alemanha, como eu falei para vocês, surge com Adolfo Hitler, ao final da Primeira Guerra Mundial, o descontentamento com o Tratado de Versalhes, né? As dívidas que a Alemanha havia entrado, principalmente com a crise de 29, a fome, miséria, desemprego. Então você não tem outra solução. Eu não culpo a população alemã por ter entrado na ideia de Hitler, né? Porque não tinham o que perder até então, né? E aí o Hitler vem prometendo aí combater as manifestações esquerdistas na Alemanha, que o esquerdismo, o socialismo na época ganhava muita força, né? Ele cria aí as sessões de assalto, mas não é assaltar, né? A ideia não é assaltar, é um grupo paramilitar, uma guerrilha, né? É que perseguiu seus opositores, principalmente apoiado pela burguesia, né? E aí, em 1923, ele tenta dar um golpe, fracassado, ele é preso, aí, como falei para vocês, ele escreve o livro lá, o Mein Kampf, Minha Luta, que expõe os princípios básicos do nazismo. Tá? Aí algumas viagens do Adolf Hitler, ele diz que a raça alemã, que o povo alemão pertence à raça ariana. A raça ariana é uma raça superior e tem direito ao espaço vital. Essa é a ideia mais maluca, como eu já ensinei, já falei na aula para vocês que já estudaram comigo. Não existe raças, existe a raça humana, não importa a cor, nacionalidade, não importa de onde o sujeito veio. Todos os seres humanos pertencem a uma raça só. Quando se diz raças, essa pessoa está muito enganada. Quando se fala em raças, não existe raças, existe a raça humana. E aí o Hitler começa a culpar os judeus do grande fracasso que a Alemanha se encontra e dizendo que as grandes dívidas que a Alemanha tem é por causa dos judeus. E aí ele começa a ideia maluca de perseguição aos judeus e com a ideia também de exterminar os judeus. Eu estava conversando com o professor esses tempos e ele dizia que o Hitler tinha a ideia de exterminar os judeus porque os judeus foram os judeus que conspiraram para a crucificação de Cristo.
né? E o Hitler viajou também nessa maionese aí. E aí eles, com a ideia do espaço vital, tinham a ideia aí de invadir a Polônia, a República Tcheca, a Eslováquia, a Áustria, né? Naquela ideia lá do pan-germanismo que eu falei com vocês, algumas ideias parecidas com isso daí. Não queria cumprir o Tratado de Versalhes, e com a crise de 29 aí eles se fortaleceram, né? E o Hitler, em 1933, o Hitler é nomeado chanceler, exatamente no ano que o Franklin Delano Roosevelt se torna presidente americano. Só que o Franklin Delano Roosevelt eleito, né? E o Hitler não, o Hitler é como o Hitler deu tipo um golpe, ele é transformado em primeiro-ministro, né? Com a morte do presidente, ninguém sabe direito do que o presidente alemão morreu, o Hitler é nomeado Führer, né? Guia do povo. E ele proclama o Terceiro Império, coloca em prática a doutrina nazista. E a doutrina nazista é um fiasco, né? Criação da SS, seção de segurança, lá dos campos de concentração. Desafio você a assistir um filme chamado A Fuga de Sobibor, ou então O Menino do Pijama Listrado, né? Ou então o documentário Auschwitz, também interessante para você ter uma noção disso aí mais tarde, né? E aí a proibição dos casamentos entre judeus e não judeus, restrição da cidadania, 5.700 estabelecimentos pertencentes a judeus é fechado, as pessoas começam a depredar, os judeus começam a ser expulsos das escolas, né? Nós vamos ter aí, né, o desdobramento desses partidos totalitaristas aí, lá na Segunda Guerra Mundial, quando é descoberto que o nazismo exterminava pessoas somente pela questão racial aí, né? Dizendo que os judeus eram uma raça diferente e precisavam ser exterminados em fornos, câmaras de gás, campo de extermínio, campo de concentração e por aí vai. Beleza? Ficamos aqui. Um abração a todos. Estudem. Fechou? Valeu, um abraço.